são interceptadas por algumas encostas, elas precipitam e abastecem todas as nossas nascentes. Então, na verdade, esse comportamento dessa massa de ar entrando de forma recorrente dentro do nosso município, esse comportamento, essas chuvas que são a nossa principal fonte de água. Tá? E nesse sentido, é muito importante reforçar o que o Rafael falou, porque nós temos quantas represas em Friburgo? Nós temos quantas represas grandes... Essa foi uma boa pergunta que eu mesma não saberia te dizer. Quantas represas grandes que podem abastecer uma população do tamanho de Friburgo, como outras cidades têm? Né? Praticamente nós não temos represas. E se a gente olhar para a região serrana, que é a parte mais alta, o que notabiliza as paisagens que dá o contexto de Friburgo como uma cidade de serra? São grandes rochas, o Pico da Caledônia, com mais de 2.200 ou quase 2.200 metros de altitude. Então, tem grandes afloramentos rochosos que são magníficos, sob o ponto de vista de paisagem, mas rocha é pedra não tem infiltração e pedra não retém água. Então, e a cidade está muito colada dentro desses afloramentos rochosos, dessas grandes rochas. Então, a possibilidade dessa água ficar represada artificialmente é pequena, e a gente percebe que todo dia que passa, as pessoas vão construindo e muitas vezes vão construindo em direção a esses pontos mais altos. E aí é importantíssimo a gente entender que a construção de uma casa nesses pontos constitui a impermeabilização desses solos e a não infiltração dessa água, que é um momento de nós gerarmos um armazenamento nas encostas para poder abastecer as pessoas. E isso não está acontecendo, a gente não está tendo consciência disso. E isso tem que ter consciência, porque não adianta a gente construir casas maravilhosas se não tiver água, porque a gente não vai conseguir vender essas casas. E, muito pelo contrário, a gente vai passar a ter, a cada dia que passa, mais enchentes. Então, além de não ter água no período que não chove, que é quando a gente mais precisa de água, no período que chove a gente vai ter mais enchente e uma frequência maior de enchente. Ou seja, tudo que a gente fizer pensando em ganhar dinheiro para construir essas casas, vai reverter em prejuízo econômico para a própria cidade. Então isso é muito importante, a gente ter a dimensão certa de onde pode ser trabalhado para poder não gerar esse problema. Isso dentro da bacia hidrográfica dá para ser observado, entendido, planejado, e dá para se buscar solução, e não só gerar e analisar problemas. Ricardo, eu vou querer continuar sobre esse assunto, que eu acho que é muito interessante a gente reforçar isso no segundo bloco, mas nós estamos chegando próximo ao intervalo. Antes de irmos para o intervalo, eu gostaria de lembrar do telefone para vocês poderem fazer perguntas, dar a sua sugestão, que os nossos convidados aqui vão responder. 2519-2003, ligue para cá, dê sua sugestão, faça sua pergunta. E um oferecimento à JJ Imóveis, à Ecocasa, à Empresa Brasileira de Meio Ambiente e à Associação Comercial, que são os nossos patrocinadores. Vamos para o intervalo, voltamos em instante. Coloque o lixo apenas meia hora antes da coleta. Desta forma, você estará contribuindo para prevenir as enchentes, evitando que o lixo se espalhe e entupa os bueiros. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. EBMA. Ganha, ganha Nova Friburgo. Acesse scianf.com.br/ganha-ganha e conheça o único site de cupons de desconto exclusivo para você que trabalha em uma empresa ligada à associação comercial. A sua família também pode usar. Cadastre-se no site do Ganha Ganha inserindo o código da empresa que trabalha e pronto, você já pode pegar o seu cupom. As empresas divulgam suas promoções e você só paga no momento da compra. Ganha, ganha Nova Friburgo. Desconto para quem compra, resultado para quem vende. Realização Associação Comercial de Nova Friburgo. Voltamos com o segundo bloco do programa Hora Técnica e nossos convidados vão continuar falando sobre o tema do primeiro bloco, sobre o abastecimento da chuva no município de Nova Friburgo, mas nós vamos fazer isso através de imagens, vamos passar um vídeo, vou pedir ao Pado para inserir, e quem não ligou, ligue 259-2003, faça sua pergunta, dê sua sugestão. Pado, por favor.
vocês podem ir comentando as imagens? Ok, na verdade, Aí essa é pode uma ser. apresentação que a gente fez, tá? Apresentação que a gente já apresentou em algumas outras ocasiões, tá? Esse é o município de Nova Friburgo, tá? Uma imagem do Cascatinha, tá? Numa das nossas idas a campo, tá? A gente vê que Nova Friburgo é uma cadeia de montanhas, tem belas montanhas, e o crescimento urbano foi feito dentro do eixo, né? Foi feito nas margens dos nossos corpos hídricos, tá? Nas áreas de várzea, de áreas mais baixas, né? Pode passar, por favor. Aqui, como eu disse, né, lá no início, a gente precisa, de tempos em tempos, revisar o plano diretor no sentido de conseguir administrar melhor os nossos problemas, né? Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, Nova Friburgo, de tempos em tempos, sofre com a questão das enchentes, né? A gente vê ali o cenário 1, cenário 2 e 3, né? Cenário 1, na época, mais de escassez de água. 2 e 3, um cenário onde tem uma precipitação mais elevada e que os rios enchem de uma forma bem significativa, né? Tendo até transbordamentos, né? No centro do nosso município. Esse problema não é um problema de agora, tá? A gente tem 2 fotos ali da década de 30, 40, em que Friburgo já sofria com as inundações. Uma foto no canto inferior à esquerda, a gente vê ali a nossa avenida, né, do Arco, ali completamente tomada pelas águas. E no fundo é interessante que a gente já vê escorregamentos de massa também. Tá? Pode passar para o próximo slide, por favor. Que também são problemas, tá? Movimentos de massa. Em 2011 nós sofremos com, segundo a gerência geomática, mais de 2.500 escorregamentos de massa, tá? Um número muito significativo. Tá? Pode passar, por favor. Estamos vivendo agora, atualmente, a questão da escassez hídrica, tá? Que são reportagens da nossa região, 2014, 2015. Agora, no verão, em 2015, a própria região de São Pedro sofreu uma escassez de água, o que prejudicou muito o turismo na região. Tá? Pode passar, por favor. E a questão das mudanças climáticas, né? Que é algo global, que nós não podemos mudar, mas a gente precisa se adaptar e conviver com essas questões de muita chuva, pouca chuva, muito calor, muito frio. Aqui a gente trouxe uma reportagem mais recente, né, lá na Índia, em que tiveram muitas mortes em função de uma alta temperatura. Tá? Então pode passar, por favor. Podia voltar um? Pode voltar um? Volta uma. Só para reforçar essa colocação do Rafael do slide na Índia, onde mais de 1.800 pessoas morreram e houve um aquecimento de tal magnitude que uma passagem de pedestres na rua, onde tem aquelas zebras, ficou derretida no asfalto. Aconteceu agora, questão de 3, 4 semanas atrás. Isso pode parecer uma coisa muito distante, mas na realidade são fenômenos advindos das mudanças climáticas que nós não temos controle. Então, é muito factível que amanhã possa estar acontecendo aqui um outro evento com tempo de recorrência de 500 anos, ou um calor que gere incêndios e queimados em todos os nossos ecossistemas frágeis, uma escassez de água bastante intensa. Então, nós podemos ter vários eventos que nós não temos nenhuma ingerência sobre eles, porque eles dependem da conjuntura atmosférica dentro do planeta, funcionando de uma forma independente com a nossa região. Então, é importante a gente conhecer essas possibilidades, e é importante a gente se preparar, uma vez que a gente não tem controle sobre essas atividades que estão acontecendo, independente da gente. Então, para que a gente possa mitigar esses efeitos advindos das mudanças climáticas, a gente tem que fortalecer os nossos ecossistemas que têm vocação para produzir serviços ambientais. E a gente não pode pensar que isso é uma coisa que acontece na Índia, que acontece em função de uma crise respiratória na Coreia do Sul agora, como está acontecendo, que acontece os grandes furacões nos Estados Unidos e no próprio Brasil, em Santa Catarina, as enchentes e a questão dos ventos extremamente fortes. São coisas que podem acontecer aqui com a gente e a gente precisa se preparar. Então, a gente tem que tomar isso como um alerta para poder trabalhar isso para frente de forma a gerar planejamento estratégico.
Vamos retornar com as imagens. Chegaram já algumas perguntas, mas vamos aguardar um pouco. Tá. Aí fica essa pergunta, né? Se esses problemas que foram apresentados agora são causas ou consequências, né? Precisa refletir sobre isso, né? Vamos atacar o que está acontecendo, vamos atacar as causas, enfim. Se a gente entender, segura por favor, né? Pode passar, deixar em bacias hidrográficas. Se a gente entender o comportamento, a função ecológica dentro de uma bacia hidrográfica, a gente pode afirmar, tá? Que essas consequências, que são consequências, né? Que esses problemas são consequências de uma bacia mal manejada, de uma bacia que não, de alguma forma, está tendo dificuldade de administrar a sua água. Tá? Então, nada mais é do que a natureza nos mostrando, tá? Que temos alguns problemas e precisamos olhar para essa dinâmica hídrica dentro da unidade territorial, que é a bacia hidrográfica. Né? Eu gostaria de botar um pouco mais de contexto aqui nessa figura, pelo seguinte, de uma forma geral, todo planejamento urbanístico no passado, ele era focado basicamente para o casco urbano da cidade, porque é onde a gente mora, e a gente entendia que isso era mais importante. Mas se nós olharmos, por exemplo, o município de Friburgo, aonde tem as residências e onde as pessoas moram e vivem, corresponde a menos do que 7% do município. E o município depende do que acontece no entorno. E o entorno também tem os seus problemas e também tem as suas riquezas. Então, nós temos no entorno de Friburgo um potencial de produção agrícola que gera riqueza, gera trabalho, que é muito importante e que precisa também ser olhado. E está intimamente relacionado com o que acontece nas cidades. E a forma da gente enxergar isso é através das bacias hidrográficas. E como bacia hidrográfica é um sistema físico, e ele responde a estímulos das chuvas e aos usos que o homem faz sobre esse ambiente, a forma como ele manifesta para a gente que estamos usando acima da capacidade de carga dele, essas bacias hidrográficas, é refletido em termos de escorregamentos, movimentos de massas, rolamentos de pedras, enchentes, estiagens, empobrecimento de solo, né? Uma série de fatores que são extremamente importantes e que a gente precisa ler. E a gente precisa entender que isso faz parte de um sistema aberto, onde a água que entra é a água da precipitação, como já foi colocado aqui, a água que sai, que a gente bebe, é a água da vazão, e essa água, num ambiente que não tem represa, ele tem que ser armazenado e administrado nas encostas e nas várzeas. Então, se a gente usa mal as encostas e as várzeas, nós vamos pagar o pedágio por isso. Se a gente usa bem, a gente provavelmente vai ter um benefício que vai permitir às gerações futuras saber trabalhar bem. Então, o planejamento por bacias hidrográficas é extremamente importante e a gente precisa olhar isso com muito cuidado para frente. Vamos retomar as imagens. Eu queria até a gente entrar um pouco nas perguntas, já que está dentro do contexto, e a gente retoma daqui a pouco com os slides. Primeiro vou falar sobre os comentários que chegaram e depois eu entro nas perguntas. O Roosevelt de Carvalho, do bairro de Olaria, muito obrigada pela participação aqui conosco, Roosevelt. Um grande abraço para a sua família. Questiona, o que pode ser feito quanto ao desmatamento? Manda abraço a todos e elogia o programa. O desmatamento, na verdade, o interessante é ter uma fiscalização efetiva, né, que já existe dentro da Secretaria de Meio Ambiente, dos demais órgãos ambientais, tá? E, na verdade, é um trabalho também de educação ambiental, um trabalho de formiguinha, né? Se a gente conseguir conscientizar todas as pessoas de que as florestas trazem benefícios, né, para a população, como, por exemplo, hoje, no contexto aqui, né, a floresta tem uma função, o serviço ambiental tem uma função ecossistêmica de possibilitar que a água chegue até os nossos solos e abasteça os nossos mananciais, né? Então, atrelado à fiscalização, atrelado a uma educação ambiental, um trabalho de formiguinha, que a gente consiga fazer com que as pessoas se apropriem dessa informação, se sintam parte disso, acho que a gente consegue cada vez mais diminuir esses índices de desmatamento e tudo mais. O Hernani pergunta, se ao invés de fazer a transposição do Rio São Francisco, com esse dinheiro, tivessem sido plantadas árvores no norte e nordeste,
a situação teria sido resolvida? Ele faz 2 perguntas. Eu vou fazer essa e já vou fazer a outra em seguida que vocês responderem. Tá. O Hernani, na realidade, cada região tem uma característica. No Nordeste, por exemplo, semiárido com precipitação de 350 milímetros por ano, nem adianta plantar porque a árvore não vai se desenvolver. E para ter árvore precisa ter água. E tendo árvore, tem mais água. Então cria uma sinergia do sistema e que isso varia de ambiente para ambiente. Nós temos slides aqui que até eu gostaria de avançar um pouco mais, que nós vamos responder isso focado na situação de Friburgo. Né? E seria uma boa oportunidade de a gente estar mostrando isso para vocês aqui nos próximos quadros aqui que a gente tem para frente. Espero que dê tempo, porque são muitas perguntas. E ele pergunta ainda, questiona a existência ou não de represas, pois há alguns programas atrás foi defendido a sua existência. Então, assim, eu acho que o Ricardo pode responder, eu não sei se vocês quiseram responder, que não, na verdade não é que não exista. Na realidade, represa, as grandes represas que o Brasil tinha como modelo no passado, que ensejavam, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a represa de Tucuruí, que é a maior do Brasil, que é no Rio São Francisco, ela tem um tamanho nada mais, nada menos do que 6 vezes a Baía de Guanabara em termos de superfície. E é justamente os terrenos de várzea, que são os terrenos mais ricos na zona de transição da floresta amazônica com a mata do centro-oeste. E a gente está perdendo essas terras para reservar água, que no passado dos anos 70 era uma alternativa de desenvolvimento. Hoje, essas áreas que são extremamente produtoras ou produtivas em termos de gêneros alimentícios, e principalmente aqui na região, que é a região da Serra, que é a região que abastece o Rio de Janeiro, e a agricultura é uma fonte de renda substancial, é você abdicar dessa fonte de renda, sustentando as pessoas no campo, vivendo com qualidade de vida digna, para construir represa, tem um custo social muito grande. Além da responsabilidade de se construir represa em lugares com muita segurança, porque nós estamos trabalhando em ambientes que são muito altos e para reservar pouca água. Então, a percepção de que trabalhar com represas subterrâneas, fazendo armazenamento de água no solo, e principalmente harmonizando os usos das vertentes e das várzeas, gera o mesmo produto que as represas, só que é uma vazão ecológica, e é uma vazão que vai garantir perenidade. Só para dar um exemplo, São Paulo não tem água, mas embaixo de São Paulo tem muita água. Por quê? Embaixo de São Paulo tinha um monte de nascentes que eles enterraram, essas nascentes entulharam e esqueceram da água que tem ali dentro. E São Paulo não tem água para beber. E São Paulo não tem água para beber, e no dia seguinte chove, e gente morre afogada, carro é engolido por rede de bueiros que se rompe, e São Paulo continua não tendo água para beber. Então é um problema muito sério, que a gente quer ir para esse caminho, cara. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu voltaria a insistir, nós temos muitas coisas que estão sendo perguntadas aqui, nas apresentações, eu gostaria que você... Para evitar de ter um outro programa. Eu acho que até o Hernani perguntou, porque tiveram outros programas que a gente falou da existência de muitas represas, e a gente questionou, acho que na hora, essa questão de não ter. Não é que não tenha, há as represas. A Águas de Nova Friburgo, a gente já teve fizemos alguns programas com eles apresentaram até os projetos, e já tem, a gente até apresentou em outros programas, nem foi assim na minha época, mas apresentamos as obras que foram feitas em Friburgo. E o Eduardo De Vries agradece a equipe, Milena, Noé, Pádua, Luísa e o Brian. Muito obrigada, Eduardo. E agradece ainda o tempo disponibilizado pelos participantes para prestar os esclarecimentos. Lembra, as eleições ocorrem amanhã, que o Rafael estará lá presente. E... Rafael vai fazer... eu faço parte da chapa, né? Faz parte da chapa. Amanhã tem eleição, a chapa única. Então, amanhã, durante o dia, a gente vai ter eleição lá na associação. Depois, se quiser acrescentar mais alguma coisa ao final do programa. Conto com vocês todos.
A doutora Alda, que é uma pessoa muito querida, cumprimenta os participantes por sua didática, e a Milena. Um grande abraço, Alda, pela tranquilidade com que conduz o programa. Pergunta: de que forma os sitiantes podem colaborar com as questões das águas? Os sitiantes, eles têm uma parcela muito importante na medida que eles são os principais usuários do terreno. A água, ela é armazenada no solo e o sitiante usa o solo. Então, se ele tiver um correto uso do solo, ele vai ter um aumento de produtividade para ele e ainda vai ter uma recarga dos aquíferos que vai ensejar maior produção de água nas nascentes e, com isso, reduzir, inclusive, a necessidade de se fazer represas. Então, a combinação desses efeitos gera as boas práticas de manejo de bacias hidrográficas, que são os elementos essenciais para a gente fazer um bom processo de planejamento. Eu vou falar agora breve essas duas perguntas, porque já estamos chegando no final do segundo bloco e ainda temos que passar nosso vídeo para melhor compreensão do público. O Luiz Carlos Silva, do bairro do Santo André, que também está sempre aqui conosco, parabeniza o programa, diz que o assunto é muito atual e deseja boa noite a todos. E a Jane, do bairro do Pericê, ela faz uma pergunta, né? Deseja boa noite a todos também, e diz que a sua preocupação em relação à cidade é a mesma... Calma aí que eu não entendi. Sua preocupação em relação à cidade é se a mesma está preparada para novas chuvas. Pergunta: o que falta a ser feito? E complementa: vocês não acham que a natureza está pedindo socorro?